Salve galera, eu sou o Advogado de Bermuda e hoje no primeiro vídeo de conteúdo do nosso canal nós vamos falar sobre mentira. Ultimamente a gente tem ouvido falar muito em CPI, principalmente porque está acontecendo nesse momento a CPI da Covid no Senado Federal, o que é muito importante. Mas a gente liga a televisão, liga o rádio, abre a internet e sempre tem aqueles comentários de o fulano foi depor na CPI e mentiu, tinha que sair preso de lá. Será que tinha mesmo? Vamos ver. Bom, antes de tudo a gente precisa entender o que é uma CPI. Uma CPI nada mais é do que uma super mega blaster audiência enorme, onde são ouvidas muitas testemunhas e costuma demorar dias, às vezes até meses. Então, considerando que a CPI é uma grande audiência, a grande pergunta que fica é: a testemunha que vai depor, ela pode mentir? Óbvio que não. Primeiro de tudo, porque o direito nada mais é do que o conjunto de valores das pessoas, das sociedades, que foram escritos e aí viraram as leis. Foram escritos porque no Brasil a gente usa o direito positivado. Positivado nada mais é do que escrito. Então, a mentira no judiciário recebeu um nome, que é o nome de crime de falso testemunho. Isso a gente vê muito em filme americano. Fulano cometeu o crime de perjúrio. O perjúrio é para os americanos. Aqui pra gente é falso testemunho. O crime é o mesmo, mas o nome aqui no Brasil é de falso testemunho. E se falso testemunho é um crime, obviamente tem uma pena. A pena para o crime de falso testemunho é de 2 a 4 anos de reclusão e multa. Observação, eu não estou falando de reincidentes nem de crime qualificado. Mas se é um crime, se tem pena, a pessoa vai presa. Não necessariamente. Primeiro de tudo, porque as penas no Brasil, quando elas são até 4 anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o aberto. E o regime aberto, ele é cumprido em casa de albergado. Alguém conhece alguma casa de albergado no Brasil? Se não tem casa de albergado suficiente no Brasil para todos os presos que estão nessa condição, a pena é cumprida em liberdade, porque sempre nessas condições deve-se privilegiar o réu. Já as penas de 4 a 8 anos são cumpridas no regime inicial semiaberto. O semiaberto é aquele mais famoso, muita gente conhece, que é onde o preso trabalha durante o dia fora da prisão e de noite ele volta para a prisão para dormir. Esse regime, via de regra, deveria ser cumprido em colônias agrícolas. E colônia agrícola? Alguém aí conhece? Então, se não tem colônia agrícola para todo mundo nessa condição no Brasil, o regime é cumprido dessa maneira. O preso sai do presídio durante o dia para trabalhar e volta de noite para dormir. A única pena que permite que a pessoa seja presa e fique no regime fechado efetivamente, ou seja, passando o dia inteiro numa prisão, são as penas maiores de 8 anos. Então, considerando tudo isso que eu falei, a gente precisa voltar um pouquinho no que eu já disse, que é a pena para o crime de falso testemunho, que é de 2 a 4 anos. Se a pena é de 2 a 4 anos, nunca uma pessoa que comete esse crime vai ser presa no regime fechado. Então isso significa que a pessoa pode mentir? Não, é óbvio que não pode mentir. O fato da pessoa não ser presa não significa que ela não vai sofrer um processo criminal por um crime que nesse caso é o de falso testemunho. Outra observação importante, eu não estou falando de crimes hediondos. Crimes hediondos, qualquer que seja a pena, o regime inicial é sempre o fechado. Crime hediondo é aquele horripilante que causa mais repulsa. Exemplo de crime hediondo: homicídio qualificado, estupro e propagação proposital de vírus com o resultado morte. Sim, isso é um crime hediondo. Então, considerando tudo isso que a gente falou, que a pena do crime de falso testemunho é no máximo de 4 anos, a pessoa não vai presa nunca. Via de regra é isso. Porém, tem a prisão em flagrante. O que é a prisão em flagrante? A prisão em flagrante é aquela que qualquer pessoa mesmo, pode ser uma pessoa comum ou pode ser um policial, pode decretar para qualquer outra pessoa que estiver cometendo algum crime em flagrante. E aí, o que aconteceria? Se uma pessoa tivesse a prisão em flagrante decretada por estar cometendo o crime de falso testemunho, certamente ela ficaria no máximo horas presas ou estourando no dia seguinte ela seria solta. Veja, se a pena máxima do crime de falso testemunho é de 4 anos e a pessoa via de regra não seria presa por isso, por que antes de ser julgada, de ter uma decisão transitada em julgado, que é aquela que não cabe mais recurso, ela seria presa? Não faz sentido ser preso antes de ser julgado por um crime que depois de julgado, via de regra, não vai levar a pessoa para prisão no regime fechado. Entendeu?
Apesar disso, a prisão em flagrante é aplicável também para o crime de falso testemunho. Mas eu duvido que um juiz deixe a pessoa presa e converta essa prisão em prisão preventiva por muito tempo. Até porque a intenção da prisão em flagrante é, primeiro de tudo, fazer cessar o cometimento de crimes e, segundo, facilitar a colheita de provas. Fazer cessar o cometimento de crimes no crime de falso testemunho não faz muito sentido, porque a pessoa não vai ser convocada para ir a uma audiência por dia e vai mentir em todas as audiências que ela for. Não faz sentido. E facilitar a colheita de provas? Também não, porque naquele processo em que a testemunha mentiu, não existe só aquela prova para o juiz analisar. Existe um conjunto todo probatório e cabe ao juiz dar um maior valor ou menor valor às provas que forem apresentadas. Eu, sinceramente, em anos de advocacia, nunca vi uma testemunha mentir e sair presa de audiência. E olha que eu já vi bastante testemunha mentir em audiência. Lembrando que nada disso impede que a testemunha que minta responda um processo de falso testemunho. Certo? Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário para acrescentar, alguma observação, deixa seu comentário aqui, tá bom? Muito obrigado, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até mais!